Perder o costume de descontar as suas emoções na comida. Esse é o tema da nossa live de hoje, mas eu não vou falar sobre isso sozinha. Aqui comigo vai ter uma convidada muito especial, que é a Ana Paula. A gente vai estar falando um pouquinho sobre o comer emocional, né? Sabe essa fome que parece que é insaciável, essa sensação de vazio. Você já passou por essa sensação de você come, parece que continua aquela sensação de vazio. Aí você precisa de uma comida extremamente calórica para dar um pouco aquela sensação de saciedade. Parece que uma comida saudável parece que não preenche, não enche. Parece que para encher tem que ter, né, substância. Então é sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje. Tem muitas questões que podem ser esclarecidas e que é o caminho para que você consiga aí não somente emagrecer, mas todos os ganhos que isso traz. E é sobre isso um pouquinho que eu vou estar falando aqui com a Ana Paula. Uma live um pouquinho aí de surpresa, a gente precisou mudar o horário, enfim, mas o importante é que nós estamos aqui. Eu já vou chamá-la para vir para a live, que ela já chegou por aqui. Então, venha, Ana Paula, para o lado de cá. Deixa eu te mandar o convite. Veja se chegou aí o meu convite para você. Ah, já deu certo. Olá, Olá, olá. Linda. Boa tarde. Tudo bem? boa tarde, maravilhosa. Tô bem, e você? Tudo bem também, Quanto graças tempo? a Deus. A gente é assim, né? Forma um campo tão bonito, tão gostoso, que a gente quase que não quer mais se largar. A gente faz aula junto, daqui a pouco faz encontro junto, faz grupo de estudo junto, faz grupo de exercício junto, e a gente tá sempre junto e cresce junto, e é sempre muito bom, né, Ana? Maravilhoso, muito bom estar aqui com você de novo, Nani. Ai, que delícia. Então, vou pedir para você se apresentar, para você falar um pouquinho sobre o que você faz, para a gente, todo mundo ficar aqui na mesma página. Bom, sou Ana Paula de Oliveira, sou hipnoterapeuta sistêmica. Eu trabalho com a hipnose e trabalho com a visão sistêmica. Hoje, atualmente, eu tenho um projeto, um método que eu chamo de Mulher Nova Vida, que é uma abordagem leve em relação à energia feminina. Por que que eu tô tão briguenta? Porque eu tô tão. Sinto que eu não tô realizando, sinto que eu tô patinando aí nos meus projetos, as minhas relações não estão legais, minha relação com meu marido, com meu filho, com a minha esposa, enfim. Existem vários tipos de sintomas em relação quando estamos fora do nosso feminino. E aí, lá no Mulher Nova Vida, dessa forma leve, através da visão sistêmica, a gente pode olhar um pouquinho para esse lugar, né, com amorosidade e trazer esse tipo de força, né, para o nosso dia a dia, para que a gente possa estar também no feminino, não só no masculino, né? Ai, que bacana, muito, muito bacana. É, legal, Ana. Você mora no ABC, né? Eu já falei para você, eu nasci aí em São Bernardo, né? Eu morei aí em São Bernardo do Campo até 2000, então eu tinha 10 anos, né, de idade. Eu morei aí em São Bernardo até 10 anos de idade. E o que que a gente vai falar aqui hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da fome, né? Então, a fome emocional, né? Coloquei aqui o tema, né, da nossa live, como parar de descontar suas emoções na comida, né? E aí você trouxe, né? Você tem fome de quê, né? Toda essa questão. E já vou até depois trazer um pouquinho o porquê que eu comecei falando até mesmo de onde eu vim e como que o tema da live associado a de onde eu vim eles se conectam, né? O que que tem a ver? Nossa, mas nasceu em São Bernardo, né? Enfim, o que que isso tem a ver com a questão da fome emocional, com a questão de descontar as emoções na comida? E vocês vão ver que, assim, tem tudo a ver, que está tudo relacionado, e aí a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso, né? E o que que eu gostaria
antes de saber, primeiro eu quero dar as boas-vindas para todo mundo que está chegando aqui, sejam todos muito bem-vindos, né? Se o que a gente está falando aqui, se algo fez sentido para você, se você gostou, clica no coraçãozinho, ou então envia essa live para alguma amiga, alguma colega, alguma conhecida que tem essa questão, né, com relação à comida, ou então coloca aqui suas dúvidas, suas perguntas, seus comentários, que quando a gente tem uma interação na live é ainda mais gostoso, né? Ana, e fala uma coisa para mim. Quando a gente estava ali combinando, né, o tema ali da nossa live, você falou assim: "Ah, vamos falar, você tem fome de quê?" O que passou ali na sua cabeça naquele momento que você falou que você acredita que esse é um tema legal, que esse é um tema interessante, que esse é um tema que pode aí contribuir com quem vai estar aqui com a gente e assistir essa live? Eu tô de TPM, né? E esse é o lugar que me traz muitos gatilhos, principalmente para comer besteirinhas, né? Então, chocolate, meu corpo parece que meu corpo fala chocolate, chocolate, né? Então, é um momento em que eu realmente fico focada nesse lugar, né, de comer doce, mas aquele doce da coceira na garganta, Dani. É a única fase que eu tenho diante do meu ciclo. E aí também me traz que, como a gente é cíclica, né, me trouxe no momento em que eu mandei para você, como que realmente as nossas emoções podem afetar uma disciplina, uma postura diante da vida em relação à nossa alimentação. Porque assim, né? A alimentação, ela pode ser um vício, né? Ela pode se tornar um vício, mas a gente precisa dela para sobreviver. Então, como que a gente vai administrar isso? Eu tenho fome de quê? Como que eu posso olhar essa fome? Do que eu estou sentindo fome aqui? É emocional? É realmente a fome? Quais são os ciclos aí que você pode trazer pra gente, principalmente para mim, que entra aí nesse lugar de compulsão alimentar, né? Ainda mais de TPM, eu tenho compulsão alimentar na TPM em si. Uhum, tá, Ainda, né? perfeito. Sim, por enquanto, por enquanto. O que que eu gosto sempre de trazer, né? E eu venho trazendo isso cada vez mais, né? Então, assim, alguns entendimentos que é legal a gente ter, até mesmo para a gente sair desse lugar, não sei se é o seu caso, mas é o caso de muitas clientes minhas, de culpa, sabe? Do sentido assim, pô, mas eu tô desse jeito, eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que que não tá legal, eu sei o que eu quero mudar, eu sei o que eu preciso fazer. Mas, meu, parece que tem uma época que, assim, eu corri, 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 aí chega uma época do mês, ou então um determinado momento, e pá, eu vou lá e eu coloco tudo, né, por água abaixo. E aí vem, né, pode vir várias emoções, né, mas uma muito comum é culpa, né, uma certa frustração, muitas vezes uma certa indignação. Então, várias emoções aí que pode se manifestar a partir daquele comportamento que, apesar de saber que é um comportamento que não está ok perante aquilo que você quer, mas ainda assim parece não, porque ele é mais forte do que a sua vontade de ir em busca daquele objetivo, né? E por que que eu falo, né, que ele não parece só como ele realmente é mais forte? Porque nós somos seres emocionais, né? Nós somos seres racionais, mas nós somos muito mais emocionais do que racionais. Então, assim, é como se fosse assim, se fosse uma corrida, né? A nossa razão e os nossos pensamentos, eles seriam uma tartaruguinha. E as nossas emoções, elas seriam o quê? Um coelhinho. Então, o que que é mais rápido, né? Quando eu tô ali eu pensei e eu senti, o que que vai vir o impulso mais rápido, né? Se for uma corrida, quem que vai ganhar? É o coelho, né? Por quê? Porque o coelho ele é mais rápido. Então, o impulso, ele vem da emoção. Ele vem literalmente da emoção. Quando a gente come, né? A gente usa a razão para justificar o nosso comportamento emocional. A nossa resposta é emocional, mas a gente pensou e sentiu, mas o impulso ele vem do sentir. Então, esse é um primeiro entendimento que é importante a gente ter, por quê? Porque essa emoção, ela não é, na maioria das vezes, uma emoção de agora. Por isso que eu sempre trago, né, essa questão de você não se culpar, e é importante não trazer para culpa, por quê?
para aquela culpa que te deixa para baixo, sabe? Aquela culpa que vira punição, que você pega o chicotinho e fica brigando com você mesma, que faz você ficar ainda mais mal, né? Por quê? Porque essa emoção, ela não tá, pode até ser algo que tenha acontecido agora, como é o ciclo menstrual, é algo que acontece hoje, né? Dia 12 de setembro de 2022 é algo que está acontecendo agora. Mas na maioria das vezes, isso está relacionado a padrões que já foram instalados e não são de agora, são questões relacionadas ao passado. E aí, quando eu comecei falando a live, né, comecei falando, nossa, eu nasci aí no ABC, nasci aí em São Bernardo, onde você mora, né? Por quê? Porque a maior parte das emoções que foram instaladas, né, na gente, que foram padronizadas, né, vamos dizer assim, elas foram padronizadas do 0 aos 7 anos de idade, que foi na nossa primeira infância. Nani, mas eu só tenho ciclo. Quando eu era criança, eu nem menstruava, eu nem tinha ciclo menstrual. Como que o meu ciclo menstrual tem alguma coisa a ver com aquilo que aconteceu lá? Mas não tem a ver com o ciclo menstrual, tem a ver principalmente com a emoção daquela fase que está reverberando hoje, que se reflete hoje. Então, é um impulso que ele vem de algo oculto, né, interno, que faz com que a gente busque se sentir melhor através da comida. Na Total maioria, inconsciente, né, Nani? É super inconsciente. total, total inconsciente. E quando a gente fala inconsciente, eu gosto, né, de trazer um pouquinho de esclarecimento, porque a gente não sabe quem que está chegando na live e tal, mas é o quê? É aquilo que está agindo sobre a gente, mas a gente não está enxergando. Aquilo está oculto. Então, a gente não está vendo, mas a gente está se comportando por aquilo. Então, 95% dos nossos comportamentos, eles são automáticos e eles são inconscientes. A gente está se comportando, a gente acha que está escolhendo, a gente acha que está decidindo, e, na verdade, a gente só está usando 5% para justificar o que a gente fez, mas na verdade a gente só está repetindo as nossas emoções. Faz sentido isso, Ana? Tá, isso tá me fazendo lembrar que, eu não sei se foi ontem, foi esse final de semana que eu comentei com meu marido assim, nossa, no frio eu sinto desejos de comidas que me confortam, e essas comidas vêm lá da infância. Então, arroz doce, né? Eu gosto quentinho. Tudo que é quentinho no frio me traz a memória afetiva de algum lugar. Faz total sentido. É, e assim, né? O que o nosso no inverno tem a questão fisiológica e tem a questão emocional. Por quê? O nosso corpo ele precisa se esquentar. Então, existe, né, a necessidade da gente comer mais, porque o nosso corpo está gastando mais energia para se manter aquecido. Então, essa necessidade de manter o nosso... A Neide está falando, eu também. Então, essa necessidade que o nosso corpo tem de se manter aquecido, ela já vai despertar mais fome, só por isso. Ainda que eu esteja ok na minha parte emocional, eu vou ter mais vontade de comer, eu vou ter mais fome mesmo, só por esse motivo, porque o nosso corpo vai gastar mais energia para manter mais Vai aquecido, então esquentar. vai ter mais fome. Então, esse já é um aspecto físico. Mas aí você já conectou com outro ponto que vai acontecer no inverno, vai acontecer no verão, vai acontecer na primavera, vai acontecer no outono, porque não está ligado com a estação do ano, né? É porque ficou muito claro para você que não, eu quero uma comida com quentinha que me conecta a memórias afetivas, mas isso não tem só a ver com a época do ano, porque tem a ver com o estado emocional. E o comer, até estava falando aqui no comecinho da live, sabe quando eu andei, né, por essa rua, de comer alguma coisa e parece que, cara, aquilo não satisfaz. Aí você come um prato saudável, parece que não foi nada. Aí você fala, aí, meu, você acabou de almoçar, você quer comer alguma coisa. Sabe? Parece que é alguma coisa que não precisa ter uma coisa que precisa ter substância. Aí tem que ser pizza, ou tem que ser fritura, ou tem que ser alguma coisa muito calórica, muito gordurosa, ou muito carregada de gordura, açúcar, sal. Tem que ser uma coisa que tem substância, né? Vai estar fazendo sentido aí, né?
O quê? Você tá falando de mim? É aquela coisa, meu, eu não. Quem nunca, né? Eu falo isso muito pro meu marido. Tô com vontade de comer um negócio que eu não sei o que que é. E Aham. nada corresponde. Aí você vai lá, faz, compra, mas não é isso. Você fica querendo descobrir o que que é, né? Aham, eu falo que é assim, né? É como se tivesse um sinalzinho de Wi-Fi, né, na nossa cabeça, que ele tá procurando o tempo todo. Aí a gente vai e come alguma coisa, esse sinal de Wi-Fi, ele se acende, daqui a pouco ele liga de novo, né? E existe uma frase que ela é muito clichê, mas eu falo que assim, né? O clichê, se ele se tornou clichê, é porque é uma verdade quase que absoluta, né? Que é o quê? Todo excesso, ele esconde uma falta. Então, essa falta e essa busca, né, pelo eu estou, né, eu quero comer alguma coisa que eu não sei o quê. A gente criou, né, o padrão de que eu senti, e aí trazendo de novo, né, para nossa infância, que é o quê? Do 0 aos 7 anos de idade, e isso todos, absolutamente todos os seres humanos vão passar, só que a gente vai dar sentidos e significados diferentes, por isso que as pessoas reagem e se comportam de formas diferentes. A gente vê irmãos gêmeos completamente diferentes, nascidos e criados da mesma forma, completamente diferentes. Por quê? Porque é a interpretação que cada um dá para aquilo. E cada um vai ter as experiências que tem que passar, os traumas que tem que ter, as dores que tem que ter, as feridas que tem que curar. Então, todo mundo vai ter aí, né, as suas questões. Então, trazendo, né, para esse sentido, né, do quê? De que todo excesso esconde uma falta, o que que acontece? A gente estava lá passando pelos nossos desafios enquanto crianças, né? E a gente estava ali lidando com desafios. E a criança, ela não tem ainda a parte racional. Ela ainda não tem a parte lógica. Então, ela está ali só absorvendo tudo que acontece no meio dela. Está absorvendo tudo aquilo que ela está vendo, tudo aquilo que ela está ouvindo. E o que é legal a gente entender? Que todos esses desafios, a gente está ali passando por eles e o nosso inconsciente, o nosso corpo, ele está buscando uma forma de sobreviver a tudo aquilo. Então, todos aqueles desafios. Então, de repente, a ausência da minha mãe, porque ela tinha que me deixar sozinha enquanto ela ia trabalhar, ou então ela tinha que me deixar com os meus avós, ou então presenciar, de repente, a briga dos meus pais. Todos esses conflitos que aconteciam, e todo mundo vai passar por algum tipo de conflito. Às vezes, até aquela mãe extremamente presente pode se tornar um conflito para o filho, por conta desse excesso de proteção, de repente, vindo da mãe. Então, o que eu quero falar com isso é que, assim, é que toda situação, ela pode gerar dor, desconforto e trauma. Então, não é a pessoa que a mãe teve que sair para trabalhar que foi problema, nem é a mãe que ficou presente durante a infância inteira, porque todo mundo vai ter, porque essa é a dinâmica da vida. Ter os desconfortos na infância é a dinâmica da vida, porque é por isso que a gente tem que passar e trazer para a nossa vida adulta. Porém, o que que acontece? Quando a gente sentiu uma falta de algo, e isso vai estar muito relacionado ao nosso pai e à nossa mãe, que é a fonte que trouxe, né, o portal que trouxe a gente aqui para a vida, o que que acontece? Quando a gente tem essa falta, principalmente no aspecto feminino, porque a mãe é a nutrição, a gente vai preencher isso com algo que teoricamente vai trazer essa nutrição, que é o que? Aquilo que a gente come, é a comida. Então, se a gente olhar para como foi essa dinâmica, não tem como eu olhar para a fome emocional sem eu olhar para essa conexão filha-mãe. Por quê? Porque é um complemento entre os dois. Então, nossa, eu tô com essa vontade de comer alguma coisa, mas eu não sei o que que é. Porque, na verdade, o que, né, o seu coração está ali buscando não é a comida, mas é preencher, sabe? Esse pedacinho, muitas vezes, que falta, fazer essa conexão que falta. E por isso que eu falo que não tem a ver com alguma situação de hoje, porque isso está ali só se repetindo. Então, a gente está ali criou-se, né, um padrão nessa primeira infância, e aí hoje a gente está o quê? Repetindo isso para quê? Para nos maltratar, para nos punir? Não, porque a gente precisa olhar para aquilo que precisa ser olhado,
completar aquele aprendizado para quê? Para isso se assentar internamente, para que eu fique bem por dentro, porque a necessidade que eu tenho de preencher por algo de fora, no caso a comida, é somente um recurso que o meu corpo encontrou para tentar burlar isso que o meu corpo está manifestando. Então, cara, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. Nosso corpo fica, mas o que que é? O que que é? O que que é? Então vamos buscar. Então é comida. E aí come, parece que não preenche. E não vai preencher, porque isso não é algo material. Isso não tem a ver com o corpo físico. Isso tem a ver. É um prazer rápido, né? É um prazer momentâneo, né? Exatamente, exatamente. E isso vai se tornando um ciclo, né? Cria literalmente um ciclo, né? Do que em algum momento ficou esse, como se fosse esse buraquinho, sabe? Como se fosse esse Então, buraquinho. vem o sobrepeso, vem o efeito sanfona, vem a compulsão alimentar. Esses são os sintomas, né, Nani? Eles são esses ciclos, esses eventos, né? Pode vir através desses sintomas, né? É Isso. obesidade. Uhum, isso, exatamente. Só que assim, todo o ciclo ele só se encerra nele mesmo. Então, quando, né, a gente está ali e busca, emagrece, volta a engordar, e faz procedimento estético e não consegue emagrecer, ou então faz uma dieta, até consegue, mas aí volta a engordar, e até mesmo muito, né, aquele ciclo. Por quê? Porque, na verdade, não vai ser com questões externas que esse ciclo ele vai ser encerrado. Não é com as questões externas que esse ciclo ele vai ser completado. São com questões internas. É para dentro mesmo que a gente tem que olhar. Então a gente está Olhar para a assim. autopunição, olhar para baixa estima. O que mais, Nani? Depressão, ansiedade. Sim, exatamente. E assim, e o que desperta isso, né? Porque eu Vai falo que assim, colocar tudo. qual que é o passo para eu perder o costume de descontar minhas emoções na comida? O primeiro passo é a autoconsciência. É a autoconsciência do que manifesta isso em você, do que ativa isso em você. Então, o que, que ativa a minha fome emocional? E eu preciso ter bem claro que, aí é o que eu sempre trago, né? Para você emagrecer, você precisa estar no presente. Para você emagrecer, você precisa estar no presente. E essa fome emocional que você tem, ela não está ligada a algo do presente. Ela sempre vai estar ligada a algo do passado. Então, a autoconsciência é o quê? Mas o que é que está gerando, né? E aí, eu estava até na semana passada, e a gente está em processo, né? Estamos sempre aprendendo, eu tenho as minhas questões, né? E o sistêmico traz muitas respostas, né? E aí, eu escrevi uma frase, né? De uma questão que eu estava interna procurando uma resposta, e aí eu escrevi: quando é que foi e aí completei a frase, né? Quando é que foi difícil para mim colocar a minha opinião? Eu estava com essa questão, né? Por que é tão difícil para mim eu me posicionar? Por que é tão difícil eu falar aquilo que eu acredito? E aí eu escrevi, né? Quando é que foi tão difícil para mim me posicionar? E aí, em questão assim, de um dia para o outro, a resposta ela veio, né? E aí eu estava até aqui na hora do almoço com meu esposo, ele falou, qual que é aquela série que tem os portais, não sei o que, tal, tal, tal. Aí eu falei para ele, é o Dark, né? Já assistiu Dark, Ana? Já. Alguém aqui já assistiu Dark? Se tiver assistido, coloca aqui nos comentários. E aí, a gente estava. E aí, eu já assisti, né? E eu comecei a ver novamente, assisti faz mais de um ano, né? E aí, no comecinho da série, né? O menino tá lá fazendo um exercício e tal, e o pai dele falou assim: como que você fez isso? Aí ele falou assim: pai, a pergunta não é como você fez isso, a pergunta é quando. Quanto? Por que que eu tô falando isso? Mais uma. Quer comentar? Pode comentar, Ana. Não, eu tava Não, lembrando da cena mesmo. é que você deu um suspiro. E por que que eu tô, né, trazendo essa questão do quando? Porque tudo aquilo que a gente tem dificuldade de concretizar, realizar, fazer, né? Eu sempre uso o hashtag bora fazer o que tem que ser feito, mas tudo aquilo que eu tenho dificuldade de fazer o que precisa ser feito é porque em algum momento em algum momento
teve uma travinha, aconteceu uma situação que te travou nesse sentido. Então, a questão não é somente como, né? Como que eu faço diferente? Já é uma pergunta de solução. Mas quando é que para mim foi difícil? E aí você vai se conectar e você vai ver que muitas respostas vão vir. E a partir dessa resposta, você consegue o quê? Fazer a energia masculina, como eu acabei de aprender com você, e colocar em prática, né? Fazer algo diferente com aquilo. Por quê? Porque daí, quando eu entendo qual que é, aonde que tá, quando que isso aconteceu na minha vida, aonde que isso me travou, por quê? Porque a gente vai ficar sempre repetindo, né, essa situação. A gente vai ficar sempre repetindo essa situação. E essa repetição inconsciente te impede, te trava de dar o próximo passo em busca do seu objetivo. Então, quando eu consigo entender quando, né? E criança, gente, criança, o que é criança? Criança não tem filtro. Então, criança fala o que quer, criança corre, criança. Só que o adulto, ele tem que pôr limites. Na interpretação da criancinha, né, que não tem ali não tem a maturidade, né, a criança não tem a maturidade, o que ela vai fazer? Ela vai interpretar aquilo, e na maioria das vezes ela interpreta com o sentimento de eu estou fazendo errado, ou o que eu estou fazendo não agrada. E aí, muitas vezes, aquilo que foi importante, sim, na infância, mas que hoje já não faz mais sentido nenhum, continua se repetindo. Então, por isso que eu falo que o primeiro passo é a autoconsciência, por quê? Porque quando eu entendo quando isso aconteceu, eu tenho a consciência e 100% das vezes a gente vai ver que já não tem mais o menor cabimento algo que aconteceu quando eu tinha 5 anos de idade, que minha mãe fez para me educar, mas que eu continuo repetindo hoje. Então, eu vou tendo o quê? Consciência, porque nada mais são do que travas que foram instaladas em mim na minha infância, que continuam repetindo hoje, na fase adulta, mas que já não faz o menor sentido. O que está passando aí nessa cabeça, Ana? Compartilha aqui com a gente. Nossa, eu tô aqui pensando o que aconteceu comigo nessa época, porque. E foi uma época que eu tava começando a ter lembranças, né? Elas são ainda bem turvas, assim, pra mim. Mas existe ali uma criança que comia o que tinha pela frente, porque vivia muito sozinha. Então eles deixavam tudo na praticidade ali. Comia só mistura, não queria saber de comer verdura. E tá tudo certo. Lembro de algumas coisas assim. E tem tudo a ver com a mãe, porque não é que tem tudo a ver com a mãe. Para mim faz sentido, porque foi quando que eu tenho a minha mãe presente ali comigo, até um aninho. Pela história que eu sei, eu fico com a minha mãe até um aninho. Depois disso eu vou pro meu pai. E aí as representações femininas que eu tenho são as tias. Não tem a mamãe ali. Então, e quando que eu começo a engordar exageradamente? Porque eu tive, né, meus períodos ali de engorda e emagrece, mas não como foi agora. Foi quando eu me tornei mãe. Quando eu me torno mãe, alguma coisa em mim quer saber. Tô de saco cheio, porque magra não tô agradando. Eu achava que era isso, né, Nani? Magra não tô agradando, então deixa eu largar um pouquinho a mão aqui, deixa eu chutar o balde, cuidar do meu filho e depois eu vejo o que dá pra fazer. Foi meio que assim, sabe? Bem larguei, mão, cansei. E aí você trazendo a infância, a primeira infância, faz sentido pra mim, sim, essa conexão com a mamãe. Tô comendo minha mãe, Nani, é isso? Não entendi, perdão. Estou comendo a minha mãe, é isso? A falta dela, né? Quando você traz isso, né? Para que a gente vai olhar? Para a emoção. Por quê? Porque todas as pessoas da nossa vida, a gente já aprendeu, aqui eu precisaria contextualizar um pouquinho mais, mas assim, são todos atores. Então, a gente precisou do nosso pai, da nossa mãe, para que a gente viesse para esse mundo e para que eles ensinassem tudo que eles vieram ensinar para a gente. Mas por que a gente olha para emoção? Porque, por exemplo, quando você fala, né, eu fiquei ali
com a minha mãe até 1 ano de idade, pelo que eu sei, depois disso eu fui com o meu pai. Então, nesse momento, ainda que não tenha concepção, não tem a concepção, né? Um nenenzinho de 1 ano não tem a concepção, mas ele já está ali vivendo a emoção. Então, como que, né, uma criança que ficou ali com a mãe até 1 ano de idade, qual poderia ser, de repente, uma emoção? Porque aí, ó, você traz isso para a questão do seu filho. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e eu abandonei tudo, porque se não tá bom, não sei o quê. Percebe como isso é só uma repetição do que aconteceu aqui, do que acontece? E aí, o Pela padrão da... tradução que a minha mente está fazendo, né? De forma inconsciente tem muito mais aí. Então, quando você faz essa construção, eu tô enxergando. Mas essa Aham. para quem não entendeu, né? Pelo que eu entendi, foi assim. Fui abandonada, minha criança se sentiu abandonada, e aí quando eu me torno mãe, abandono de alguma forma a mulher ali que foi antes, né? Que se cuidava, que cuidava da alimentação. Faz sentido, Nani? Isso? Isso, isso. Porque assim, ó, fica muito forte a emoção do abandono, entende? E aí, porque eu sempre falo, né? Você não abandona a dieta, você não abandona a academia, ninguém abandona isso, porque antes de abandonar algo, aconteceu o autoabandono. Mas o autoabandono, ele não acontece à toa. Ele acontece por conta de um evento que antecede, entende? Então, Sim. esse autoabandono é o quê? Ainda diz respeito a algo anterior. Só que assim, ó, lembra que todo ciclo só se encerra nele mesmo? Percebe como que tudo vai assim se encaixando? E a vida vai, Encaixa. né? E a vida vai trazendo situações para que a gente olhe para aquilo que precisa ser olhado. É para alimentação? É também, mas não é somente para isso e nem é o ponto mais importante disso. Porque o alimento ele ainda é uma questão externa. E quando a gente fala do emagrecimento sistêmico, a gente tem que olhar para o centro, que é você. Top. Faz sentido? Faz muito sentido. Nossa. E assim, é na vulnerabilidade mesmo, gente. Assim, por exemplo, a gente começou a live falando de TPM, né? É lógico que são ganchos que a gente acaba se apegando, né? Porque se a gente está numa postura adulta, se a gente está numa postura forte, nem a TPM te pega. Você vai se manter numa estrutura alimentar, numa disciplina, né, Nani? Você vai se manter nesse lugar. Mas algo dentro de você de forma emocional te desestabilizou aí, te pegou, e você usa isso como muleta. Ah, eu tô de TPM, então deixa eu comer bastante chocolate, que hoje eu posso, né? Deixa eu tomar bastante café com açúcar aqui. O olho tá tremendo lá, quer mais café com açúcar. Então, É, acho que para mim foi bem esclarecedor agora, assim. Eu ando, não esses tempos, como eu tive. Ah, outra desculpa, Nani. Como eu tive visita, como a gente teve visita, né? Então a gente meio que pisou na jaca mesmo. A gente comeu bastante besteira, comemos pizza, esfirra, hambúrguer, né? E assim, a culpa só somatizando aqui dentro de mim. Poxa, cadê aquela mulher que acabou de falar pro marido que a calça tá larga, porque tá, né, indo embora, tá começando a fazer um trabalho legal, daqui a pouco usou a visita como desculpa. Então são vários detalhezinhos, né, que se a gente não se coloca na presença, a gente vai vivendo no automático de novo, cai de novo nessas armadilhas, e a alimentação é a armadilha perfeita para que você se coloque nesse lugar e fique nele, né? exatamente. Mas se você for observar, são todas questões externas, né? Então, Todas. é a visita, né? Exceto a TPM, porque a TPM é algo interno, né? Mas tudo remete a abandono. Então, tô com a visita aqui, abandona a dieta, não vou nem olhar para isso. Tô de TPM, abandona a dieta. Percebe que existe um padrão de uma emoção evidente? Então, tem uma emoção. E aí, essa emoção que ela é interna, mas que se reflete no externo, ela vai
moer essa disciplina. Por quê? Porque não é para a disciplina que a gente tem que olhar. Nesse momento, você nem precisa se cobrar, se exigir e querer ser uma pessoa disciplinada. Não precisa, inclusive, ser uma pessoa disciplinada. Por quê? Porque é uma construção. E aí a gente não olha para a disciplina, mas a gente olha para o progresso. Por quê? Porque a disciplina, ela é algo que ela vai vir, mas o que antecede a disciplina é o progresso. Eu fiquei 87 dias sem comer doce. Para eu ficar 87 dias, eu fui uma pessoa disciplinada? Sim, só que antes de eu ser uma pessoa disciplinada, eu fiquei 7 dias. Eu fiquei 21 dias. Eu fiquei 30 dias. Eu fui progredindo até que eu adquiri a disciplina e fiquei 87 dias. Só que antes de eu progredir, eu precisei olhar para as emoções que fazia com que eu fosse buscar a comida. Com que despertavam a minha vontade demasiada de comer o doce. Por quê? Vontade a gente vai ter, tá? Vontade, se passar um bolo de cenoura aqui com cobertura de chocolate, vulcão aqui, nossa, é lógico que eu vou ficar com vontade, porque isso não tem a ver com somente com a questão emocional, mas também, né, com os 5 sentidos. Eu estou vendo aquilo, eu estou sentindo o cheiro, estou imaginando como que é aquela textura. Então, vontade, se passar uma propaganda, a gente vai sentir vontade, né? A vontade, ela é humana, ela é nata e ela não é ruim. Mas a questão é o quanto eu consigo gerenciar isso, o quanto eu consigo pensar no que eu desejo, no que eu almejo, no que aquilo é importante para mim, né? Para onde que eu estou caminhando, né? Porque E eu. aí é onde você entra, né, Nani? Você ajuda de forma leve a gente ter essas consciências, a tomar consciência, né? Isso, exatamente. Ter a autoconsciência do que desperta isso. Ah, me apareceu uma vontade do nada. A não ser, né, que tenha um passado com um bolo de cenoura aqui na sua frente, essa vontade ela não foi do nada, né? Então, eu como quando eu tô com raiva, porque eu como para me acalmar. Porque eu como porque eu fiquei com raiva de repente de tal pessoa. E aí eu repito mais uma vez, não tem a ver com essa situação de agora, ainda tem a ver, porque assim, ó, eu dou o seguinte exemplo, Ana. A gente passou uma determinada situação, quando a gente era criança. E aí o que acontece? Eu fiquei com uma raiva reprimida, sabe? Porque eu queria falar aquilo que eu estava pensando, eu queria expor aquilo, só que daí o que minha mãe fez? Fica quieto, criança não fala. E aí você fica ali com aquela raiva reprimida, você não pode se expressar, você não pode colocar aquilo para fora. Aí eu costumo falar que assim, é como se fosse dado um nó e você ficasse voltando para aquela raiva que não foi liberada. Qual que é o exercício hoje? Primeiro eu tenho que entender quais são essas emoções que elas estão reprimidas e eu preciso incluí-las primeiro, né? Incluir aquela situação, incluir as pessoas que fazem parte, né, daquela situação, dar um significado para aquilo, para que eu consiga liberar. Muitas pessoas falam assim: você precisa aprender a controlar suas emoções. A gente não controla nossas emoções. Porque emoção a gente não tem como controlar, a gente gerencia, mas quando eu tenho consciência do padrão da emoção e de quando aquilo foi instalado em mim, eu incluo aquilo e eu libero, hoje a realidade muda e você não vai mais ter, você vai ter cada vez menos vontade, você vai diminuir cada vez mais a necessidade de descontar as emoções na comida, porque não tem a ver com aquilo que você viveu hoje, porque o que você está vivendo hoje é somente uma repetição de algo que já aconteceu. Então, algo que está reprimido lá. Pode falar, Ana. Nani, tem uma amiga minha, na verdade são duas, mas tem uma amiga minha que ela fala assim: eu não sei como é que eu vou fazer dieta, sendo que eu não gosto de nada que é natural, nada que é saudável. E ela, aí a gente deu uma cavada ali, a gente achou algumas coisas saudáveis, sim. Mas a princípio, olha quanta, né, desconexão. Não consigo fazer dieta porque eu não gosto de nada que é. Não gosto de legumes, não gosto de verdura. Como que é trabalhar? Também vem daí quando a pessoa traz esse tipo de sintoma, Nani, eu quero emagrecer, eu estou disposta, mas eu não gosto de nada que é saudável. Como que vai ser esse trabalho, Nani?
Assim, ó, o primeiro aspecto é que tudo é uma questão de hábito. Então, assim, esse não gostar, ele é um não gostar, porque assim, ó, vou compartilhar um pouquinho da minha própria história, né? A minha mãe, ela sempre introduziu alimentos saudáveis para mim e para meus irmãos. Ela sempre gostou mais, sempre incentivou mais essa alimentação saudável. Só que eu, como criança, sempre gostava mais de coisas industrializadas. Então, eu gostava, tipo, de sazon, sabe? De coisa, tipo, de coisa industrializada, porcaria, pacotinho, e minha mãe sempre tesourando a gente. E eu achava aquilo um saco, sabe? Eu falava assim, meu, eu vou na casa das minhas amigas, tem tudo que é coisa gostosa, e aqui na minha casa não tem, né? Até tinha, mas assim, não era muito, não era exagerado, sabe? E aí, o que que aconteceu? Quando e aí eu lembro até hoje que, e aí é um outro ponto também, que são os acordos que a gente faz, né? Porque eu lembro que eu falei assim para mim, quando eu trabalhar e eu tiver dinheiro, eu vou comprar o que eu quero e comer o quanto eu quero. Cara, isso me custou quase a minha saúde extremamente comprometida. Eu fiz aquele acordo comigo. Quando eu comecei a trabalhar, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a honrar aquele acordo que eu fiz comigo lá na minha infância. Então, quando de fato eu comecei a trabalhar, o que eu comecei a fazer? Exatamente isso. Então, eu ia lá, eu comprava, eu comia. Lógico, né, que eu engordei. Quando que eu consegui, né, mudar isso? Quando eu entendi que para aquele objetivo que eu tinha, isso se fazia necessário. Nesse momento, o que que eu ativei? A minha postura madura. Por quê? Porque quando a gente está com uma postura madura ativada, a gente faz aquilo que precisa ser feito. Ah, mas eu não gosto, não sei o quê. É lógico que existem a parte da adaptação, né? Então você não come nada. Você não vai começar a comer tudo do dia para a noite. Não. Então existe o quê? Um crescimento também no nível de consciência da questão da necessidade e também na questão do paladar. Normalmente, uma pessoa que ela tem o paladar infantil, ela não tem só o paladar infantil, ela tem também uma postura infantilizada, que é o quê? Uma postura que não está no presente. Ainda é uma postura que quer aquela. Tratando alguma coisa. Uhum. Exatamente, que está ali buscando algo, ou que não foi dado na infância e ela queria, ou então numa postura mimada que é eu tinha tudo quando eu era criança, porque agora eu não posso ter. É uma postura mimada, entende? E entender tudo isso, ter consciência de tudo isso, vai fazer o quê? Vai fazendo, Ana, a gente aceitar cada vez mais. Por quê? Porque a gente precisa ativar essa postura madura de que eu sou adulto e eu não faço só aquilo que eu quero fazer. Tem coisas que eu preciso fazer mesmo sem eu querer fazer. Entende? Então, assim, é goela abaixo? É lógico que não. É um crescimento, sabe? Então, a gente vai o quê? Vai incluindo. Porém, não é só uma questão de olhar para aquilo que precisa ser feito, mas olhar também para aquilo que está relacionado ao passado, que está relacionado àquilo que foi aprendido, né? Aquilo que foi falado sobre todas essas questões. Então, todas as experiências que a gente viveu, tudo aquilo que a gente foi olhando. Mas, assim, ativar a postura madura é essencial. Por quê? Porque daí, com a postura madura ativada, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. E é muito interessante, porque, assim, eu era aquele tipo de pessoa que, quando eu ia comer por quilo, eu passo aquela primeira parte, né, que é salada, eu olhava para a berinjela, berinjela, que não, Vai nem pesar no meu prato essa verdura aqui de jeito nenhum. fora. Não, eu pulava, eu passava, eu ia direto para massa, eu pegava lasanha direto, eu não pegava verde escuro, brócolis, rúcula, eu não comia. Eu não era esse tipo de pessoa que eu comia. E hoje eu falo, todo prato tem que ter um verdinho. E eu como isso e eu vejo prazer e eu sinto prazer nisso. Tem a ver somente com a repetição? Não. Tem a ver com o meu olhar para o meu passado. Eu ativar uma postura madura e fazer aquilo que precisa ser feito. Entende? Então, são esses aspectos que a gente tem que olhar para quê? Para que a gente consiga fazer isso de uma forma cada vez mais leve. Só que
fazer isso de uma forma cada vez mais leve é o quê? É a gente olhando para o que mantém a gente no padrão. Quando eu olho o que me mantém no padrão e eu consigo liberar isso, parece assim, que a forma como eu olho para a alimentação muda. Porque eu fiz uma liberação de algo que me prendia àquele padrão, entende? Faz Então, sentido? como uma atitude positiva hoje? Eu tô super linkada aqui, já entrei no campo, já tô entendendo tudo que você está falando. Se eu quiser começar a experimentar esse lugar que você está trazendo para gente, eu posso começar diante de um planejamento alimentar onde não há fugas, ou isso é pesado ainda? Tudo é a postura com que você faz aquilo. Então, Então, se quando eu você. tiver uma postura leve, escolher ingredientes que eu goste, que tenha baixas calorias, né, trazer de forma carinhosa todo esse movimento, talvez eu consiga levar adiante numa postura forte e adulta, é isso? Isso, porque assim, ó, é sempre como você toma aquela decisão. É como você se relaciona com a decisão que você toma. Essa é a verdade. Como você se relaciona com a decisão que você toma. Então, por exemplo, você fala assim, eu vou lá, né? Eu vou lá no Só de nutricionista, raiva pegar vai uma ficar garrafa, porque, gostosa. pô, que saco, eu já não aguento mais colocar minha roupa. Então, eu vou lá, né? Eu vou lá. Isso não tem força, entende? Porque ó, olha como você. E como você está se relacionando com aquilo que vai te levar ao resultado que você deseja, é a forma como você vai colher seu resultado. Ô, Então, assim, Dani, você eu tô não aqui pode nem ter lembrando. desaforo. Hã? Ô, Dani, eu tô aqui. Agora que você falou isso, me fez lembrar que eu falo isso muito pro meu marido também. Eu falo assim, vai, a gente tá passeando em algum lugar público. Se alguém tiver com a salada na cara, você pode ver o jeito que ela mastiga. Ai, que saco, tô comendo essa salada. Você vê na cara da pessoa que ela não está comendo essa salada com a alegria, sentindo o gosto da salada. Você vê que ela tá desanimada. Agora, a pessoa que tá no hambúrguer lá tá conversando, dando risada, às vezes tá até sozinha na mesa curtindo o hamburgão lá. Mas a salada nem se relaciona com a salada, né? Não, e assim, se você for numa postura de desaforo, pegar o seu cardápio, você vai receber um desaforo na hora de você avaliar seu resultado. Por quê? Porque é a forma como você está tratando aquilo, aquilo vai te tratar. É uma via de mão dupla, entende? É totalmente uma via de mão dupla. Então não adianta você querer ficar gostosa só de raiva. Não adianta. Você Não precisa adianta. pensar, eu vou ficar gostosa porque é uma consequência do processo que eu estou escolhendo ter, É né? porque, assim, quando. O que eu acredito e o que o sistêmico me ensinou muito, né? Que isso, né? Quero ficar gostosa. É um desejo? Você pode querer? É lógico que pode. Mas, e se você olhar por um outro ângulo que não tem a ver com o corpo físico, você vai ter muito mais força para fazer o que precisa ser feito, muito menos pressão para conseguir isso que você deseja, que é uma parte muito mais sutil, que é uma parte muito mais profunda, que é uma parte que tem muito mais força e que não tem a ver com o corpo físico. É lógico que o nosso corpo ele é importante, é lógico que eu estar bem dentro da minha própria casa, que é assim que eu chamo o meu corpo, é importante, mas você querer emagrecer por esse motivo, por quê? Posso estar enganada, tá? Mas 99% das vezes essa busca, ela não tem a ver com as questões internas, mas ela tem a ver com desejos externos. Então, de repente, eu olho, me comparo, me sinto menos. Então, e aí não é uma questão de você se sentir bem se comparando com aquele, mas é a questão de você aprender a se autovalorizar. Percebe que a gente consegue chegar no mesmo resultado, mas por caminhos completamente diferentes? E aí, qual que é a questão? Qual que é sustentável, qual que não é? Entende? Porque assim, ó, quando eu olho para uma pessoa, eu me comparo, eu me sinto menos, eu vou fazer a dieta com pesar. Por quê? Pô, que saco, porque aquela pessoa come tudo e não engorda. Pô, mas eu não podia ter nascido com um metabolismo bom. Pô, percebe a reivindicação na fala?
tá reivindicando. Isso não tem força. Então, quando a gente olha para um outro lado, que é assim, cara, meu corpo é o veículo para aquilo que eu vim fazer nessa vida. É com ele que eu vou dormir e acordar. É o corpo que Deus me deu. Eu preciso cuidar e honrar. Percebe que a gente vai para um outro lugar? E aí, Reconhecer esse instrumento, né? Faz todo sentido. exatamente, é conhecer, é se conectar com ele. E assim, ó, o quanto você está conectada com o seu corpo demonstra o quanto você está conectada ou desconectada com você mesma. Então, assim, ó, quanto que você consegue fazer uma oração se olhando nos olhos no espelho? Quanto que você consegue se encarar? É o quanto você. Não, eu nem consigo me olhar no espelho. Então, é a desconexão que você tá de você mesma. Essa desconexão vai fazer com que você busque coisas externas para preencher algo que é interno, que a comida não vai preencher. E aí entra algo que é profundo, mas que eu acho importante falar, que é o quê? Que os nossos pais, eles são o portal para Deus. Então, quando eu não estou conectada comigo, como que eu vou estar conectada com Deus? E aí, ao meio do caminho, então eu, meus pais e Deus, se eu não estou conectada, meus pais são um portal para Deus, eu não estou conectada com os meus pais. Como que eu vou me conectar? Eu vou ficar buscando em coisas externas, como é a questão da comida, preencher algo. Então, assim, é como se eu estivesse indo na contramão da vida. Porque você está indo buscar em questões externas algo que não vai ser preenchido. E aí volta aquilo que eu falei, que a mãe é nutrição. Então, o quanto você está desconectada com o seu próprio corpo só demonstra o quanto você está desconectada da vida, o quanto você está desconectada dos seus pais, mais ainda da sua mãe, porque a mãe é nutrição, o quanto você está desconectado de Deus. É uma via, percebe? Por isso que assim, pô, eu quero ter aquele corpo. Não tem nada de errado, e seria hipocrisia da minha parte falar que você não tem que se importar com aquilo que é bonito, que você considera bonito. Mas só se importar com isso não tem força. Não tem Pode força. até, então, que nem você falou, como que você falou? Eu vou emagrecer, como que é? De raiva, você falou, né? Vou ficar gostosa só de raiva. Só de raiva. Não tem força. Não tem. Você pode até ficar. Você pode até ficar. Então, você pode até conseguir. Mas você não tem força para sustentar. Entende? Não tem força para sustentar. Isso não. E aí se torna algo pesado. Não se torna leve. E é o que eu sempre falo: tem que ser leve. E eu sou Tá? prova viva disso, porque eu já tive raiva, já achei que a raiva fosse uma motivadora essencial para esse tipo de trabalho em mim. E no final das contas é muito pesado. Você fica alienada, você fica dentro de uma causa que não tem força mesmo. Agora, quando você realmente. Por que que eu quero emagrecer? Às vezes a gente está trazendo a questão do emagrecimento porque ela traz evidências, né? Mas às vezes a pessoa já é magrinha e também não se relaciona bem com a comida. Ela também tem suas, né, questões, né? Suas compulsões, falta, excesso. Então não é porque a pessoa é gordinha só, não. A pessoa magrinha também tem aí suas emoções e como que você está lidando com essas emoções, né, Nani? Que eu acho que engraçado, eu ando falando muito disso também esses últimos dias, até com as minhas clientes. A questão é, o jogo da vida é como que nós lidamos com as nossas emoções. Como que é esse olhar, né? Que aí é que tá o pulo do gato, né? Como que você lida? Você lida dessa forma infantil? Então tá, eu tenho um paladar infantil. Ok, uma hora essa conta vai fechar, não vai fechar. Vai chegar. Vai chegar essa conta. Na hora, então eu vou comer hambúrguer todo dia. Tá tudo certo também, mas e aí? Até quando você acha que... Porque a gente tem uma janela aí que pode ser até 100 anos. Você acha que você vai viver 100 anos nessa janela? Não vai. É. E assim, né? Você pode até se considerar livre para escolher.
mas a colheita, ela também, a colheita não é livre, né? Então, assim, você é livre para escolher, mas você acaba não sendo livre para aquilo que você vai colher. Por quê? Porque a colheita, ela é somente uma compensação, né, daquilo que você plantou. Ah, porque a minha família, a genética da minha família é X e Y. Pode ser, mas isso não te tira a autorresponsabilidade de olhar para esse lugar, né? De assumir essa postura e tomar decisões, né, Nani? Até porque, né, Ana, a epigenética, ela já comprova que o ambiente, ele é um fator muito mais influenciável do que o DNA. Então, Uau. assim, então assim, né? Minha família, aí você vai ver, né? A genética, né? Aí você vai ver qual que é a genética. A genética é todo mundo sentado em volta da mesma mesa, comendo a mesma comida, repetindo tudo a mesma quantidade, tomando o mesmo refrigerante, comendo a mesma. Então, justifica-se a genética, na verdade, o reflexo das escolhas, dos comportamentos e automaticamente dos hábitos. Né? Muda de ambiente para você ver se você não vai ter. Isso é comprovado pela epigenética, que é o ambiente, ele vai moldar e influenciar muito mais do que aquilo que você herdou, os genes, né? Eles são moldáveis, literalmente, né? Ah, mas eu tenho predisposição. Predisposição é diferente de você estar predestinado, entende? Voadora da Nani! Entende? Só que assim, tá, predestinado. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que tem a ver com a autoconsciência que a gente estava falando. Enquanto você não se tornar consciente, aí eu abro com parênteses, né? Do que dispara, do que desperta, do que ativa a sua fome emocional. Então, enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente tomará conta das suas decisões e você chamará de destino. Ah, eu estou predestinada a ser gorda. Enquanto você não tomar consciência do que faz, do que age, do que se manifesta na sua vida, sim, você está predestinada. Mas hoje estamos na era da informação e você está recebendo conhecimento suficiente para saber que não, você não está predestinada. Você tem que ter autoconsciência para fazer diferente, se for o seu desejo, porque você é livre, né, para escolher. E você falou de informação, a gente tá obeso até nas informações, né, Nani? Tá rolando Quando uma obesidade de informações também, né? E é por isso que eu gosto muito, né, do sistema que a Lê sempre fala. Pega, e isso foi uma coisa que eu aprendi, viu? Eu falo assim, ó, eu vou assistir uma aula de 3 horas, eu não preciso pegar tudo que aquela aula tem para me dar, eu posso pegar uma única informação. Se eu aprender uma única coisa, para mim já é o suficiente, porque não dá a gente ficar naquela pilha, naquela neura que eu quero absorver tudo, que eu quero entender tudo, não dá. Então, assim, se eu pegar um único aprendizado, meu, para mim já tá válido, porque eu acredito que é o máximo que a gente consegue pegar, sabe, por contato, tipo, por aula, ou por workshop, ou por mentoria. Não dá pra gente pegar tudo, aprender tudo. E aí a gente fica, muitas vezes, até pilhado, porque quer aprender tudo, e quer ver tudo, e quer rever tudo. E aí, até essa informação que não tem massa, vamos dizer assim, ela também pesa. Não é a Ela também, bolonhesa. ela também traz um peso mesmo, né? Então, Enfim, aqui, hoje a gente conversou sobre você tem fome de quê? Então, a fome, ela não é só fisiológica, ela também é emocional. E aí a Nani traz essa construção aqui pra gente, de forma consciente, de como a gente pode identificar essas duas fomes, tanto a fisiológica quanto a emocional. sim, e assim, né, a fome física tem várias formas da gente identificar se é fome física, né? E assim, se você mastiga bem, tem muita gente que fala, né, mastiga bem o alimento, que daí você vai ter menos fome. Tem Mas a até uma gente quantidade, né? 20 e tantas vezes, tem, 30. tem gente que vai falar, bebe, e isso é fato, tudo isso são verdades, tá? Então, se você mastigar mesmo o alimento, você vai ter a tendência a ter menos fome.
né? Tem uma outra frase que é muito comum assim, se você está com fome, bebe um copo de água, se passar, era sede, se não passar, era fome. Realmente, no hipotálamo, no nosso cérebro, é o mesmo lugar que emite os sinais de fome, é o mesmo lugar que emite os sinais de sede. Então, se você beber um copo de água, sim, pode ser que a sua fome passe. Olha aí, Então, TPM. A TPM está escutando. Então, assim, tem várias questões mesmo que. Então, assim, por exemplo, para você sentir menos fome, come mais fibra e come mais proteína. Fatos, verdade, sim, você vai sentir menos fome. Porém, se não tiver a ver com a questão fisiológica, se tiver a ver com a questão emocional, minha filha, você pode beber um caminhão-pipa, você pode ficar igual uma vaca mastigando o dia inteiro, você pode ficar igual você pode comer um pacote de chia que a fome não vai passar. Por quê? Porque a fome emocional, ela não é mensurável. Eu Entende? já fui Então, essa pessoa aí, ó, de comer chia, comprar maçã desidratada, encher a cara de. Eu trabalhava comendo maçã desidratada. é, Não adiantava nada. porque não tem a ver com. Porque assim, se você tiver com as suas emoções ok e você fizer essas escolhas, você vai ter a tendência sim a ter menos fome emocional. Mas se for Agora, se você tiver com a emoção toda lascada, você pode viver de luz, só que você não emagrece. porque assim, porque não tem a ver com a questão corpo físico, tem a ver com o campo sutil, que não é, que isso não dá para medir. Então, um padrão que foi criado lá na infância, por exemplo, que gerou essa falta, ele vai refletir hoje no seu presente. Por isso que a gente precisa o quê? Eu sempre falo, para emagrecer você precisa estar no presente. Enquanto você ainda tiver com essas questões do passado, vai ser muito difícil você emagrecer, ou pode até ser que você consiga emagrecer, mas aí qual que é, né? 95% das pessoas que emagrecem, depois de um ano, elas voltam a engordar. Por quê? Porque elas não olharam porque de fato vai garantir que elas consigam manter o Nossa, peso. Maria, é verdade. Até quem faz bariátrica, né, também tem que ter esse processo sobre as emoções, Ah, né? número altíssimo, altíssimo de gente bariátrica que emagrece e volta a engordar, porque não tem a ver com o corpo físico. E é isso que, assim, as pessoas elas precisam entender que a fome, na maioria das vezes, e assim, ó, quem que não tem questões para serem olhadas, dores, desconfortos, questões que vão remeter a essa fome emocional? Quando eu falei para você, né, que eu nasci em São Bernardo, então eu vim para cá, para Rio Claro, que é a cidade que eu moro hoje, depois eu morei em São Paulo de novo, mas voltei para cá, eu tinha 10 anos. Em 2000 e... uns 6 anos atrás, eu já tinha emagrecido 10 quilos, eu voltei e ganhei 10 quilos tudo de novo. Nessa época, qual que tinha sido o que tinha acontecido na minha vida? Eu tinha rompido a minha relação com a minha mãe. Não de da gente ficar sem se falar, mas a gente tinha tido uma briga. Eu saí de uma maneira muito ruim da casa da minha mãe. E isso, cara, foi uma ruptura mesmo na minha vida. Então, aquilo, sabe, me pesava o dia inteiro. E aí eu tentava fazer uma alimentação saudável, não ia. Eu tentava fazer exercício, não tinha vontade. Por quê? Por conta dessas questões emocionais. Quando eu fiz essa reconciliação, aí eu consegui emagrecer, eu consegui voltar a fazer uma alimentação saudável. Por quê? Porque o que eu estava buscando preencher, entende? Na época que eu briguei, eu comecei a tentar preencher com a comida uma coisa que a comida não ia preencher. Que o que? Foi esse rompimento, entende? Só que assim, o nosso corpo, ele não sabe, então ele está buscando aquilo. Ele continua incessantemente buscando aquilo. Ainda mais quando a mulher é aquela workaholic, né? Que ela trabalha pra caramba, quase nunca tem tempo pra comer. O corpo associa até também, não é só para quem come muito não, né, Nani? Também tem essa parte também de para quem não come tanto, né? Come em horários bem espaçados. Poxa, mas eu não como, por que que eu não consigo emagrecer? O corpo acaba associando também isso, né? Essa É de relação. porque não tem a ver com uma questão física. Então, a pessoa que ela fala assim, eu não como muito. Aí existem os dois lados também, né? Mas quando você come certo. Isso é um ponto que a gente tem que olhar para o ponto físico, né?
Porque acontece muito, a pessoa fala, mas eu não como, eu como pouco, eu como 2 vezes por dia, aí almoça macarrão e janta pão. Não vai emagrecer, porque é uma alimentação que não tem qualidade nutricional nenhuma, é uma alimentação muito Vazia. pobre. Uhum. Só caloria vazia, né? Então a pessoa fala, mas eu como pouco, mas emagreço. Se você comer pouco, mas você comer com caloria vazia, você também não vai conseguir emagrecer. Então esse é o ponto físico que é importante olhar, mas é um pequeno percentual. Porque muitas pessoas também podem fazer uma alimentação certa, podem fazer uma dieta, pode seguir ali, e aí, de repente, ela tem um pico emocional que faz ela colocar tudo a perder. Por quê? Porque a vida está convidando ela para olhar para questões que não têm a ver com a comida. Está fazendo com que ela olhe para aquilo, para aquele ciclo que precisa ser completado. Entende? Então, assim, né? Também dentro da minha mentoria, a gente faz o quê? A gente olha para esses 2 pontos, porque os dois são importantes, né? 20% está aqui, que é a parte, o que você come, se você se exercita, a sua condição metabólica, como que está o seu corpo. Então, né? Isso precisa ser olhado, sim, mas é só 20%. E o meu trabalho é o quê? Que isso seja feito de uma forma leve e sustentável, né? A mudança A de longo hábito prazo. a longo prazo, exatamente, porque não adianta você fazer isso enquanto você está no processo comigo e depois você simplesmente abandonar. Por isso que, assim, buscar É um super motivo. personalizado, então, né, Dani? Total, total. Hoje a minha mentoria ela é individual, são 10 sessões, a gente passa 3 meses juntas e a gente tem ali, né? Eu pego para quem gosta desse acompanhamento, né? Eu pego na mão mesmo, né? Até a Dani que estava aqui, ela é minha mentora de processo individual, a gente se fala praticamente todos os dias. Então, eu mando ali uma refeição que eu estou fazendo, eu mando ali muitas vezes uma estratégia que eu estou usando no momento, eu mando ali até a minha própria sessão, porque eu também abro as minhas sessões, também como hambúrguer, também como pizza. Então, eu também compartilho, por quê? Porque comer gordice também faz parte da vida, a gente também não pode excluir isso. Ter uma vida social, ter uma vida, né? A gente não pode excluir. Eu não acredito e nem vejo necessidade da gente falar, não, a gente não vai mais comer um hambúrguer, não vai mais comer uma pizza, nem precisa disso. Só que a gente Nem precisa precisa. equalizar, se aprender, né, a fazer isso de uma forma harmônica, equilibrada. Por quê? Não é a comida que engorda, é a emoção que você coloca enquanto você come. Então, tudo isso, né, que precisa E ser a sua olhado. emoção você vai ficar com bom humor, você vai se tornar uma pessoa diferente, né? Vai experimentar lugares diferentes. A vida fica mais leve, fica prática também. Porque esse negócio de você pegar o aplicativo e pedir comida, você acha que é prático, né? Mas não é, gente. Você acaba cagando seu futuro. É isso que era, na verdade, era isso que eu queria falar. Aqui em casa a gente fez esse movimento de à noite, por exemplo, na janta, comer mais salada junto com uma carninha, escolhe uma carninha, não sei o quê. E ficou muito mais gostoso. A gente dorme melhor, a gente acorda melhor. Nosso dia parece até que a energia muda, né, Nani? A energia da comida entra na gente e a gente começa a fazer diferente também. E assim, a comida, ela é fonte de energia. Só que assim, alimento e não produto alimentício. Alimento assim, é o famoso clichê, mas é verdade. Descascar mais e desembalar menos. Então, assim, quando você vai lá, cara, aquilo é energia em formato de comida. É tipo assim, é tipo o carregador do seu celular. Aquilo, tipo assim, o seu corpo, o meu corpo conversa com aquilo. Então, quando você come um alimento natural, o seu corpo consegue conversar com aquilo. Tipo assim, ó. É tipo iOS e iPhone, é tipo Samsung e Android, eles que conversam. Agora, quando você tá lá, tipo assim, colocando um hambúrguer congelado, sabe? Essas coisas que são produtos alimentícios, porque é um produto que você está colocando no seu corpo. Aquilo é tão industrializado e o seu corpo, ele não conversa com aquilo. Quando o seu corpo não conversa com aquilo, o que, que acontece? O seu corpo rejeita. Quando o seu corpo rejeita, o que, que acontece?
ele inflama as suas células. Quando suas células inflamam, o que acontece? Você engorda. Então, por isso que olhar para uma alimentação industrial, olhar para uma alimentação natural, vai ser muito mais benéfico, não só para o seu corpo, mas para a sua mente, para o seu cérebro. Vocês não fazem ideia o que uma alimentação natural ela faz bem para o cérebro, para o intestino. E tudo que é industrializado, e aí eu falo tudo que tem muito, né? Corante, conservante, aromatizante, realçador de sabor, tudo isso inflama o corpo. Ah, Nani, mas eu não posso comer nada industrializado. Pode, deve, inclusive nem tem como a gente não comer, e nem é bom a gente não comer, né? Mas a gente tem que comer o quê? Os minimamente processados. Arroz, feijão, né? Essas coisas que são naturais, isso tudo sim, você pode comer arroz, feijão, não engorda, você pode comer arroz, feijão, né? Aí essas coisas que são industrializadas. Olha, se tiver até 4 ingredientes, manda ver. Se tiver mais que 4, você começa a ficar desconfiado. Então, até 4 ingredientes, você E é pode. batata, né, Nani? Ó, você vai comer o industrializado, conta no relógio quanto tempo essa fome aí vai aparecer. Agora, come Olha, uma comidinha gostosinha, saudável, pra você ver quanto tempo que dura no seu corpo essa saciedade, né? e deixa eu falar, a indústria alimentícia, eles desenvolvem os produtos para deixar a gente cada vez mais com mais fome, mais rápido. Então, aquilo que a gente come, que são os produtos alimentícios, eles já são produzidos para que a gente coma e sinta fome em um curto período de tempo. Para quê? Para que a gente compre de novo. Para que a gente coma, para que a gente sinta necessidade, compre de novo. Então, a gente está enchendo o bolso da indústria alimentícia também. Que entramos nesse campo, então eu vou falar. Que para mim a indústria alimentícia é um braço da indústria farmacêutica. Você come um monte de produto industrializado, cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais você está inflamando o seu corpo. Um corpo inflamado é um corpo que vai adoecer, ponto final. Então, um corpo inflamado adoece. Quando você está com dor no estômago, quando você está com dor de cabeça, quando você está com resistência baixa, o que você faz? Ah, eu vou tomar um remédio. Se remédio fosse bom, o idoso não gastava cada vez mais com remédio. Cada vez que eu vejo um idoso, ele tá lá, uma hora tá tomando 4, outra hora tá tomando 5, outra hora tá tomando 6. Gente, não faz o menor sentido. Se remédio curasse, não precisava, a gente tomaria cada vez menos e não cada vez mais. Então, percebe como uma retroalimenta a outra, a indústria alimentícia retroalimenta a indústria farmacêutica, porém, se eu não estou com autoconsciência do que desperta a minha fome emocional, como que eu vou parar de comer? Eu preciso sair desse ciclo. Então, eu preciso ter consciência do que desperta minha fome emocional. E para eu ter consciência do que desperta minha fome emocional, eu não posso ficar presa somente no hoje. Eu preciso olhar para as dores, os desconfortos do meu passado, para que eu cuide na causa. Aí eu cuido na causa. Cuidei na causa, você vai ver o quanto você vai ter prazer em fazer uma alimentação natural. E quando você comer uma gordice, você não vai sentir culpa, você fica bem com aquilo. Porque você sabe que é o momento de você comer aquilo. Então, lição de casa para todo mundo que passou por aqui hoje e quem ficou aqui com a gente até o final, gratidão. Você tem fome de quê? Quando você pensar em comer alguma coisa, de que você está tendo fome? É exatamente isso que você quer comer? Está com alguma emoção à tona? Passou nervoso? Tá, né, Dani? Tem alguma ansiedade? O que isso está te lembrando do passado? Né? Dá para fazer vários tipos de observações e lembrar da Nani, entre em contato com a Nani Cambuí também, se você precisar dessa ferramenta, né, Nani? Dessa pegar na mão, de mostrar como, porque às vezes também a gente não teve um pai e uma mãe que mostrou como, né? Teve um pai e uma mãe ausente, que também, eu sou do tempo que já tinha aí o industrializado, né? Na minha infância já tinha bastante coisa fácil para comer. Tinha Cada bolacha, tinha lanche, tinha bastante coisa aí. Mesmo com o pezinho ali no caseiro, já tinha facilidade já. Sim, é. Então, já até passamos aqui do Eu acho que tempo. sim, eu tô com medo de cair, porque agora parece que tá caindo de novo, né? Ah, é? Aqui não caiu, não, ainda não mudou. Ah, então, se alguém tiver, né, ou que está aqui ao vivo, ou que vai assistir gravado depois, tiver alguma dúvida,
que ficou, né, com alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, ou então se quiser simplesmente comentar, né? Às vezes a pessoa fala, ai, Nani, quando você falou aquilo, eu me conectei com aquilo, né? Faz sentido, tal, tal, tal. Me manda um direct, né? Vai ser um prazer aí receber um direct seu. Eu tô no feminino, hein? Eu tô no Tá, feminino. tá no feminino, tá recebendo. Me manda um direct que vai ser um prazer aí, tá? Esclarecendo a dúvida, ou então só batendo um papo mesmo, né? Tenho aí a minha mentoria individual, que a gente vai olhar para todas essas questões. E assim, emagrecer de uma forma leve, né? A dieta ela não pode ser um peso na sua vida. Se ela for um peso na sua vida, o seu resultado ele não vai ser sustentável, né? Então, ele precisa ser de uma forma leve mesmo, tá bom? Tá especialista falando, gente, tá na mão. Nani, gratidão, gratidão pela oportunidade novamente. Depois eu gostaria que a gente fizesse lá no meu perfil também uma live para a gente poder falar também dessas emoções. Foi muito importante você trazer o feminino, né, para nossa live hoje. Faz sentido para mim. Ainda mais agora que eu estou olhando para esse lugar, olhando para minha mãe, para essa relação, a falta que essa criança ainda sente, e eu estou administrando isso de uma forma muito diferente hoje. Eu consigo enxergar que existe uma amorosidade, que existe uma autorresponsabilidade, e muito obrigada, gratidão por você ter lembrado desse detalhe aqui com a gente no ao vivo. Que é o que a gente vai e volta, tá vendo? A gente vai e volta pro padrão. Vai e volta pro padrão. É impressionante. Ai, é verdade, é bem isso mesmo. Ana, gratidão por você ter aceito o meu convite, né? Eu que agradeço. Essas lives no mês de setembro. Que bom que deu certo. Eu acho que foi super bacana, foi bem gostosa. Espero que eu tenha ido contribuir um pouquinho com quem está aqui com a gente. Gratidão por quem está aqui, gratidão por quem vai assistir, quem passou, né? E quem vai assistir gravado depois. E eu espero o direct de vocês. Se vocês quiserem Você perguntar, tem fome do quê, gente? Do que você tem fome? Beijo, Nathalie. Beijo, Ká. Beijo, Miriam, que ficou aqui com a gente. suas Grande vindas. beijo para você, Nani. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão. Beijo, Ana. Tchau, tchau. Tchau.